Boa noite. Meu nome é Amanda Moraes Keller. Eu sou a facilitadora do estudo de hoje. Hoje vamos estudar mais uma lei, uma das leis naturais contida no Livro dos Espíritos. Hoje vamos falar sobre a lei do progresso. Está aqui o objetivo geral, né? Possibilitar o entendimento da lei do progresso e da contribuição do Espiritismo no processo evolutivo da humanidade. O Livro dos Espíritos nos traz a seguinte frase: o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem que atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Então, nós temos um objetivo, que é chegar à escala evolutiva de espíritos puros. Então, não tem como a gente regredir, né? Tem como a gente estacionar na nossa evolução. Mas o progresso está intrínseco na gente e a gente sempre vai estar progredindo, seja no lado moral ou no lado intelectual. O ideal é que a gente evolua em ambos, né? A gente obtenha ambos progressos, né? Mas isso nem sempre acontece, nós vamos falar sobre isso na nossa aula. Vamos lá. Progresso intelectual e progresso moral. Qual a diferença entre eles? Bom, agora nesse tópico a gente vai discorrer sobre esse assunto, sobre a lei do progresso e vamos entender qual a diferença entre um progresso e outro. A lei do progresso, ela é inevitável. O homem não pode conservar-se sempre na ignorância, né? As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, trazendo sempre esse sentimento de melhoria, de busca melhorar de vida, buscar liberdade, buscar progresso na ciência e no progresso na questão moral também. Então, há duas espécies de progresso que prestam apoio uma à outra, mutuamente, mas que, no entanto, elas não marcham lado a lado, que é um progresso intelectual e o progresso moral. O atual progresso alcançado pela humanidade representa um esforço evolutivo de milênios, da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos correram incessantes. Então, para a gente chegar onde a gente está aqui hoje, nós partimos ali da sensação, onde a gente não sabia nem se comunicar, né? Aí fala da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto. Fomos humanos, na verdade fomos animais, vegetais, né? Mas estamos falando agora na questão humana. A gente agia pelo instinto, pelo impulso. Aí a gente desenvolveu a inteligência. E da inteligência a gente está desenvolvendo o discernimento do bem e do mal. Então, para que tudo isso ocorra, não é de um dia para o outro, é necessário milênios, né? Como está escrito aqui no Livro dos Espíritos. O progresso é principalmente resultado do esforço individual. Quanto maior for o nosso empenho, melhor vai ser o nosso resultado. O progresso dos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e por isso a própria felicidade, porque a gente só vai ser feliz mesmo no dia que a gente atingir um nível muito elevado de evolução intelectual e moral. Então, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo, né? A gente que frequenta centros espíritas é sempre dito nas palestras, a gente tem que ter sempre um entendimento, a compreensão, na verdade, que a pessoa ao nosso lado, ela tem o ritmo dela, pode ser bem mais acelerado que o nosso, pode ser um pouco mais calmo, né, um pouco mais devagar. Então, esse progresso, ele depende unicamente de nós. Eu não consigo forçar ninguém a progredir comigo. E ninguém consegue me obrigar a progredir, que nem queira, né? Então a gente deve respeitar, porque ele é único e exclusivo e dependente da vontade do indivíduo. E nós devemos respeitar o livre-arbítrio de cada um. André Luiz nos diz que multidões estacionam na evolução. Não retardam, mas também não evoluem, não progridem. E isso se dá ao apego a tudo que é material, às paixões, às coisas mundanas, porque só é possível evoluir moralmente se espiritualizando.
cuidando do nosso ser existencial, nossa essência, desenvolvendo virtudes de Cristo. Então ele fala aqui que eles multidões, né? São muitos espíritos. Eles param na evolução. Eles estacionam porque eles são muito apegados a esse mundo, às paixões, à vaidade, à ganância, às coisas materiais. E a gente sabe que quando a gente desenvolve esse lado materializado, a gente esquece do lado espiritual. Não tem como as duas coisas andarem juntas. Porque, na verdade, o nosso instinto espiritual deve dominar o nosso instinto material. Então, essas multidões que estacionam, elas se deixam levar apenas ou na maior parte do tempo por esse lado material. E a gente deve evitar isso, devemos fazer análise se a gente está indo por um caminho mais materialista do que espiritual, para a gente não parar nessa evolução, a gente não estacionar. Porque, não sei vocês, mas eu gostaria de evoluir, de terminar essa existência e falar, bacana, evolui bastante, agora eu tenho mais outras áreas da minha vida em que eu posso evoluir, né? Cristo nos disse o seguinte: a cada um segundo as suas obras, todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo. Assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. Então, há 2000 anos, Cristo já nos disse que o progresso de cada um é de cada um. Então, se a gente retarda a nossa evolução, a gente não pode culpar porque meu pai não me ensinou, porque minha mãe não deixou. Não, não podemos culpar ninguém. Circunstâncias da vida, não tive família, enfim. Não deve culpar ninguém, deve culpar você mesmo, porque a gente traz a centelha de Deus dentro de nós. As leis de Deus estão na nossa consciência. Então só é preciso que a gente exerça, né, as leis de Deus. E assim como a gente tem que ficar muito feliz quando a gente evolui, porque também é mérito nosso, né? É bem legal que há 2000 anos Cristo já falava disso. Então, devemos nos atentar a isso. O progresso moral e o progresso intelectual, eles raramente marcham juntos, eles evoluem de igual para igual. Imagina um trem, dois trens, na verdade, duas linhas de trens. Um sempre está na frente do outro. Certa existência, às vezes o trenzinho ali do progresso moral está um pouquinho na frente do progresso intelectual. Em outra existência, está um pouquinho na frente o intelectual. O ideal é que essa proximidade se mantenha bastante, na verdade, que os trenzinhos estejam sempre bem próximos. Porque quanto maior for a discrepância entre eles, se você é muito evoluído intelectualmente e pouco moralmente, não é o ideal, não é legal. E vice-versa, né? É por isso que a encarnação ela é necessária ao duplo progresso, tanto moral quanto intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, que é no trabalho que a gente desenvolve, né, o nosso intelectual. Porque para mim trabalhar, para mim crescer na minha profissão, eu tenho que estudar, eu tenho sempre que conhecer. Então, eu estou sempre estudando maneiras, trabalhando o meu cérebro, desenvolvendo o meu intelectual. E ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. E a melhor forma da gente exercer, para a gente progredir moralmente, é a gente se imaginando no próximo. A gente não julgar, a gente exercer a caridade. O que é a caridade? É a empatia. Eu pegar e me imaginar como aquela pessoa que está vivendo aquela situação. Amor ao próximo, fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse comigo. São as leis de Jesus, né? Se a gente seguisse todas as virtudes que Jesus veio nos exemplificar, ele veio vivenciar para a gente ter como exemplo, a gente evoluiria bem rápido, moralmente. A vida social, está escrito aqui no livro, que ela é a pedra de toques das boas ou más qualidades. Entre elas tem a bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a fraqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia. Em uma palavra, tudo que constitui um homem de bem ou perverso tem por móvel
por algo e por estímulo as relações do homem com seus semelhantes. Então, essas características que eu disse, o homem é feito delas. A gente que tem que analisar quais que são mesmo as virtudes ou desvirtudes que eu estou desenvolvendo em mim. Será que são mais virtudes boas do que más? E todas essas virtudes, como que a gente exerce elas ou deixa de exercer? É com a nossa relação com o nosso próximo, é de homem para homem, com os nossos semelhantes. É ali que a gente vai exercer se a gente é bom ou se a gente é egoísta, ou se a gente é hipócrita, ou se a gente está agindo de má fé. É sempre com o outro e também com nós mesmos, né? Se olharmos os diferentes graus evolutivos existentes na humanidade, a gente vai compreender que uma só existência corporal é insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe fale eliminar todo o mal que lhe sobra. Como poderia o selvagem, por exemplo, em uma só encarnação, nivelar-se moral e intelectual ao mais adiantado europeu? É impossível. Ele tem que ficar, então, eternamente na ignorância e na barbárie, privado dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode lhe proporcionar? O simples bom senso repele essa suposição, que seria não somente a negação da justiça e bondade divinas, mas das próprias leis evolutivas e progressivas da natureza. Mas Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas encarnações quantas as necessárias para atingir seu objetivo, que é a perfeição, né, gente? Então, assim, não tem como. A gente analisa. Tem pessoas que nascem já um crânio. Hoje, nos jornais aí que aparecem na TV, a gente consegue ter conhecimento de tantas crianças que nascem não gênios. Não teria como, elas não têm idade, elas não tiveram tempo para aprender tudo que elas sabem. O que explica isso? Explica que elas são espíritos, na verdade, na questão intelectual, né? São espíritos já bastante adiantados, que já trazem essa carga, essa memória espiritual dentro delas. Tal qual existem pessoas idosas, mas bastante limitadas intelectualmente. Então, Deus é justo, Deus é bom. Então, ele nos permite vir nesse mundo quantas vezes for necessário para a gente atingir o nosso nível máximo de evolução, né, segundo esse planeta, né? Vamos ao próximo slide. Aqui tem duas perguntas. Quais são os obstáculos ao progresso moral e quais são os obstáculos ao progresso intelectual? Vamos discorrer sobre esse assunto agora. A gente tem que entender que, em essência, não existem obstáculos ao progresso intelectual, conforme nos ensina a doutrina espírita. Mas a gente não pode dizer o mesmo em relação ao progresso moral. O maior obstáculo ao progresso moral são o orgulho e o egoísmo, segundo as palavras de um dos espíritos da codificação, o qual, a elucidar essa informação, nos diz: refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, que é o orgulho e o egoísmo, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que além que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior, infinitamente mais duradoura, que seria no mundo espiritual, né? Então, ele vem nos dizer que para o progresso intelectual não existe barreira, não existe obstáculo, né? Porque o homem sempre quer o bem-estar, ele sempre quer viver bem, confortável, só que alguns desenvolvem a ganância, né? Aquela necessidade de poder, então acaba denegrindo esse progresso intelectual em razão de dominar ou uma pessoa, ou uma sociedade, uma população. Então, ele quer sempre mais, ele consegue progredir intelectualmente, que ele tem um poder de persuasão tão grande que ele, ao invés de ele fazer coisas boas, só faz maldade.
Podemos ver os líderes dos países, eles são muito inteligentes, senão eles não estariam lá. Por exemplo, o Hitler, o massacre que ele fez, aquele homem, aquele espírito, né? Ele intelectualmente ele era muito evoluído, mas pouco evoluído na questão moral. Então, o progresso intelectual ele é muito para si, apesar de que a gente pode progredir intelectualmente para ajudar a nossa sociedade e tal, mas a maioria das vezes é um progresso mais egoísta. E o obstáculo para o progresso moral é o egoísmo, né? Ele aqui fala é o egoísmo e o orgulho. Então, enquanto a gente tiver dentro da gente o orgulho e o egoísmo, vai ser bastante difícil a gente desenvolver esse progresso moral, porque a gente tem que deixar de pensar só na gente, a gente tem que tirar essa, essa capa de orgulho que a gente tem em volta da gente e sem medo de ser ferido, sem medo de nada, tira o orgulho, afasta o egoísmo e vamos viver a virtude de Cristo. Assim nós estaremos desenvolvendo o progresso moral, a humildade, a caridade, o amor ao próximo, né? Bom, e qual que é então a influência do Espiritismo no progresso da humanidade? No Livro dos Espíritos tem a pergunta: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Eis que os Espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendem onde se encontram os seus verdadeiros interesses. A humanidade ela tem realizado até o presente incontestáveis progressos, principalmente nos últimos tempos, né? A gente vê como a tecnologia está avançada. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem entre si que reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade e que lhes assegurem o bem-estar moral. Já não é somente de desenvolver a inteligência de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Então, o Espiritismo ele vem nos mostrar que existe um mundo além desse mundo que a gente vive, esse mundo físico. Tem um mundo que é o verdadeiro, que é a nossa origem, que é da onde a gente está. Então, a gente tem que viver lembrando que essa casa onde nós estamos é um planeta temporário, é uma casa temporária onde a gente veio para desenvolver as virtudes ensinadas por Cristo, né? Então, essa é a contribuição do Espiritismo na lei do progresso. Ele vem nos dizer que existe um mundo espiritual de portas abertas e para a gente alcançar ele, basta a gente dominar dentro da gente o orgulho e o egoísmo, deixar de lado, porque só assim a gente vai conseguir evoluir moralmente. Os espíritos orientadores nos esclarecem o seguinte: sim, de certa a humanidade se transforma, como já se transformou noutras épocas, e cada transformação se assinala por uma crise, que é para o gênero humano o que são para os indivíduos as crises de crescimento. E estas se tornam muitas vezes penosas, dolorosas e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. É legal essa frase que ela diz a respeito bastante assim da lei da destruição. Eu gravei sobre a lei da destruição, está no site, se alguém tiver interesse em assistir o vídeo, e ele fala, resumidamente, que é preciso uma crise para que haja o crescimento. Então é preciso, ainda estamos numa faixa evolutiva que a gente ainda precisa da dor para enxergar o amor de Deus. A gente precisa ainda de provas penosas, dolorosas, para a gente enxergar que existe um mundo acima deste, que não é material, que é espiritual. E assim, a gente sabendo disso, a gente vai poder cuidar do nosso espírito, dessas virtudes que eu disse agora há pouco, que são tão importantes para a gente. A crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro.
O espiritismo ele apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta nos inteiremos do que seremos um dia. Então, o espiritismo ele nos dá essa visão do futuro, para onde vamos, qual que é o nosso destino. É no mundo espiritual. E como que faz para a gente chegar lá onde estão os espíritos puros? Então, o espiritismo vem nos trazer um caminho. O Espiritismo não fala assim sobre os acontecimentos da vida que é mistério de Deus. Não, não é mistério, não existe mistério. Tudo foi nos dito pelos espíritos na codificação da doutrina espírita. Tudo o que precisamos saber para a nossa evolução. Logicamente que existe uma infinidade de coisas que não sabemos ainda, que não nos é permitido saber. Mas as ferramentas que a gente precisa para crescer está aqui. Basta a gente estudar, a gente vivenciar, colocar em prática esses ensinamentos. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo à aula. Por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que aprofundam e que nelas veem alguma coisa mais útil, mais fútil passatempo. Então, já é hora, nós já progredimos muito. Se olharmos os 30 anos atrás, os 30 anos passados, evoluímos bastante na questão intelectual. Então, já é passada a hora da gente desenvolver o nosso progresso moral. E é dentro de casa, é uns com os outros que a gente vai conseguir desenvolver esse lado. Então, o que a gente pode fazer para efetivamente mudar? Aqui tem 5 itens, ó. Estudar a doutrina espírita, que são as obras de Kardec. Todos nós devemos ler todas. Cada obra, cada uma das 5 obras, elas tratam de assuntos diferentes, de uma maneira diferente, e esses livros são muito essenciais para a gente entender a doutrina, entender o mundo espiritual. Então, é muito necessário que a gente estude elas. E que a gente aplique em nossas vidas esses ensinamentos estudados. Um passo importante também é a gente deixar o orgulho e o egoísmo de lado, como já foi dito. Isso é bem enfatizado nesse tema, tá, gente? Porque não tem como a gente evoluir moralmente se a gente é orgulhoso ou egoísta. Devemos combater o materialismo. Mas aí vão me perguntar, Amanda, mas é impossível a gente combater o materialismo. Eu sei, é impossível. É impossível porque nós estamos no mundo material, não é verdade? Então, o que ele quis dizer com combater o materialismo é a gente não deixar se dominar pelo mundo material, pelo consumismo, pelo apego até as pessoas. A gente tem que desapegar, a gente tem que amar as pessoas, mas a gente não tem que necessitar das pessoas para ser feliz. Então, a gente tem que combater tudo que é desse mundo dentro de nós, que não nos domine. O que deve nos dominar é nosso espírito, é nosso lado espiritual, né? E fazermos nossa reforma íntima. O que é a reforma íntima? É a gente tirar um tempo e olhar para dentro de nós o que pode ser mudado, o que tem que ser mudado. E como que a gente descobre isso? Eu tenho um macete, pode ser que vocês tenham o de vocês. O meu macete para saber o que eu tenho que mudar dentro de mim é me imaginar, vamos supor, eu estou numa situação, eu não sei o que fazer, eu me imagino assim, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria para me fazer? Se eu me encontro em certo caminho, não sei que caminho tomar, o que Jesus faria? Então, Jesus é nosso guia. Olha que bênção, nós temos um mestre, um guia, o maior espírito que já pisou nesse planeta. E nós sabemos o que ele faria. Só que eu sei que às vezes é pouco fácil isso acontecer. Mas a gente sempre tem que tentar, nunca desistir, né? Que é assim que se acontece a lei do progresso. A aceitação dos princípios espíritas não faz a pessoa melhor do que ela é, tá, gente? Não é porque eu sou espírita que eu sou uma pessoa boa. O espiritismo ele facilita o caminho através da doutrina. Que importa a gente crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade? De que serve ao avarento ser espírita, se continua avarento? Ao orgulhoso que se conserva cheio de si, ao invejoso que permanece dominado pela inveja? Assim,
A gente podia todo mundo acreditar na manifestação dos espíritos, só que a humanidade ficaria estacionária. Eu conheço, já ouvi falar também, de muitos centros espíritas onde os dirigentes dos centros são extremamente orgulhosos, que estão ali por pura vaidade, por status. Ora, gente, um grande exemplo que tivemos na nossa doutrina é Chico Xavier, e não é um mestre de humildade, de simplicidade. Nós não precisamos disso. Então, não basta ser espírita, tá? A gente tem que vivenciar o espiritismo, vivenciar a doutrina. Então, como podemos efetivamente mudar? Está aqui no Livro dos Espíritos. Dessa forma, o combate ao materialismo representa apenas um passo, o primeiro passo de uma série de outros que nos transformarão em pessoas do bem, que é o desenvolvimento das virtudes. Ele aqui também é uma frase do livro A Gênese, de Allan Kardec, que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra. Tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro. Combatendo os vícios e estimulando esse desenvolvimento dessas virtudes, o Espiritismo ele oferece condições para influir no progresso da humanidade, promovendo uma era de renovação social e moral. Porque a doutrina ela é, acima de tudo, um processo libertador das consciências. Ela faz a gente enxergar além do horizonte. Ela nos dá uma visão além desse céu azul que a gente vê. A gente sabe que existe uma infinidade de coisas lá fora. Então, ela liberta as nossas crenças, as nossas limitações. E o Espiritismo, um dia, ele se tornará uma crença universal, porque ele representa a chave de luz para os ensinamentos do Cristo, que isso é o que explica o Evangelho. Mas não com um tratado de regras disciplinares, tanto que nós não temos dogmas, né, gente? Esses dogmas que são nascidos do capricho humano, mas como a salvadora mensagem de fraternidade e alegria, comunhão e entendimento, abrangendo as leis mais simples da vida, que são as leis naturais, que são essas que a gente está estudando, né? No YouTube tem bastante palestras que falam sobre a lei do progresso moral. Eu indico que vocês estudem, que digitem lá e assistam às palestras, tal como as palestras do site do Instituto Chico Xavier. Nós estamos fazendo uma série de estudos baseadas no tomo 1, tomo 2 e tomo único do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Ele se trata na verdade, esses 3 livros, eles reuniram os assuntos e, vamos supor, esse assunto, Lei do Progresso, ele pegou nos 5 livros e o que tinha de Lei do Progresso nos 5 livros, ele repartiu num capítulo. Então, o livro inteiro é baseado nas 5 obras de Allan Kardec. Então, a gente está fazendo esses estudos bem rapidinhos, de meia hora cada aula. E se vocês tiverem um tempo, interesse, assistam. Se tiverem qualquer dúvida, nos procurem. Eu estou no Facebook, Amanda Moraes Keller. Vocês podem me procurar para tirar alguma dúvida. Também no Instituto Chico Xavier, na página do Face, tem pessoas lá dispostas a responder aos questionamentos de cada um. E aqui fica meu abraço. Obrigada a quem assistiu o vídeo. E muita luz no caminho de todos nós.